São 17 de junho, quarta-feira, e estaremos no nosso devocional de hoje trabalhando com a qualidade de domínio próprio. Em geral, esta qualidade define aquele que é controlado, disciplinado. Via de regra, diz respeito à capacidade de conter reações, subjugar desejos e governar procedimento. Indo para a definição, é muito interessante observar que no sentido original é uma palavra que é formada dos vocábulos gregos ego e kratos, que literalmente significa ou seria eu domínio, eu força, eu poder. No uso comum, esta palavra, no sentido militar, referia-se àquele soldado que já estava pronto para entrar na batalha e que iria cumprir todas as ordens, a despeito do sacrifício, do desconforto ou infortúnio que estas situações, no caso a luta, viessem a causar. É muito importante que você entenda que crescer no caráter não é fácil, é um desafio, exige disciplina, exige dedicação, exige esforço, exige desejo de estar, de fato, sob a ordem do seu Senhor. No uso do Novo Testamento, o conceito em si, embora em formas gramaticais variadas, aparece em 6 ocasiões e são passagens já conhecidas de vocês, como Tito 1:8, Atos 24:25, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9, e também o capítulo 9, versículo 25, Gálatas 5, 23, onde há a menção do fruto do Espírito, e 2 Pedro, capítulo 1, versículo 6. A sua aplicação, a aplicação desta qualidade é, sem dúvida alguma, aquela qualificação que faz o homem físico e também mental subordinado aos interesses do homem interior, do seu homem espiritual e de seu Senhor. Como temos enfatizado ao longo desses devocionais, nós precisamos buscar por ordem no nosso mundo interior. Nós precisamos nos dedicar às disciplinas espirituais para que então, de fato, nossas atitudes e ações estejam em harmonia com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós pregamos. Ampliando este entendimento sobre o domínio próprio, eu gostaria de destacar o texto que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículos 24 a 27. Este texto vai nos ajudar a ter uma visão ampliada desta qualidade. O versículo 24 do capítulo 9 de 1 Coríntios diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Este texto aqui nos alarga a visão daquilo que Paulo tinha em mente quando usou esta qualidade em Tito, capítulo 1, versículo 8. Eu vou lá para Tito para nós ficarmos com o entendimento mais claro. Tito, capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Estas qualidades aqui todas estão relacionadas ao domínio próprio e elas são bem ilustradas nesta passagem que o apóstolo Paulo nos dá aqui em 1 Coríntios 9.
Então, o que nós observamos? Observe aqui o versículo 24. A responsabilidade, isto é, a consciência da corrida. Os que correm no estádio. Lembrando de Hebreus capítulo 12, versículo 1, que nos diz que precisamos perseverar na carreira que nos está proposta. Diz assim o texto: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, é necessário que haja uma consciência da concorrência, isto é, todos correm. Há uma necessidade de consciência do esforço. Eu preciso estar disposto a correr esta corrida, rumo para o alvo que me está proposto, e consciência também do prêmio que está reservado àqueles que fielmente, com responsabilidade, correm esta corrida. No versículo 25, aqui voltando lá para 1 Coríntios 9, nós encontramos a consagração, que é exatamente o domínio completo. Em tudo se domina, diz aqui o texto. Então, há o prêmio terreno, que é exatamente esta habilidade que você adquire de ter disciplina na sua vida pessoal, e você certamente vai experimentar o sucesso no seu ministério, na sua vida como um todo. Agora, é bom observar aqui no texto de 1 Coríntios 9, que ele faz menção de uma coroa corruptível, que é a coroa que todos almejam numa competição, o prêmio numa competição. Mas nós precisamos atentar para o fato de que a nossa meta, o nosso alvo é glorificar ao Senhor. Então, nessa caminhada, nessa corrida, a busca pelo prêmio, a busca pelo sucesso deve ser em alcançar esta coroa incorruptível que está reservada para nós pelo Senhor. E, voltando aqui ao texto, no versículo 26, é necessário correr com objetividade, correr para ganhar, lutar, não desperdiçar as forças, aprender a exercitar a nossa mordomia cristã. E ainda, concluindo aqui no versículo 27, ter prioridade. Você precisa, portanto, ter uma autodisciplina, um autocontrole e continuamente estar desenvolvendo a cultura de uma autoavaliação. Para encerrar, eu gostaria de fazer algumas observações com relação ao domínio próprio. Nós encontramos nas Escrituras exemplos negativos e exemplos positivos. Pessoas que usaram, ou desenvolveram, ou cultivaram, ou deram exemplo deste traço de caráter, e pessoas que não tinham este caráter, este traço de caráter, não tinham esta qualidade. Em Gênesis 4, 7, por exemplo, temos o caso de Caim, que é um exemplo negativo. Temos também os discípulos, em Mateus 26, 40, por exemplo, é um texto que nós podemos destacar. E hoje nós podemos mencionar, eu quero destacar aqui 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 3, que diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, e no versículo 3 ele menciona como traço o perfil dessas pessoas, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. São exemplos negativos, mas existem os exemplos positivos. Nós temos o próprio Senhor Jesus, que é o nosso modelo, temos o apóstolo Paulo, temos Epafrodito, muitas outras pessoas, e a minha oração é que você também possa entrar no quadro destas pessoas que são exemplo de vida cristã, exemplo de domínio próprio. E
detalhes importantes que precisamos atentar. O exercício precede a corrida. O exercício exige muito mais tempo. O exercício é um hábito. A corrida é especial. O corredor se priva de tudo para ganhar a corrida. Eu pergunto, você está disposto a pagar um preço? Lembre-se do que Jesus disse: se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Desejo a vocês um excelente dia na presença do Senhor.